Já se sentiu perdido na vida? Meio que andando sem rumo e sem direção, literalmente andando em círculos. Eu vou dizer para você que essa, pelo menos para mim, é uma das situações mais angustiantes que uma pessoa pode passar. E, como já disse Brian Tracy, a maior causa de fracasso na vida pessoal e nos negócios é a falta de clareza. Bom, mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você chegou até esse vídeo é porque você está buscando clareza para poder dar o rumo que a sua vida precisa e tirar assim os seus projetos do papel. E eu vou te ajudar de 3 maneiras aqui nesse vídeo. A primeira delas é você entender o que leva uma pessoa a andar em círculos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. A segunda maneira que eu vou te ajudar aqui é você poder entender melhor onde está o seu potencial de crescimento, para que assim você possa estar deixando esse movimento circular. E terceiro e último lugar, eu vou estar mostrando para você uma metodologia, isso mesmo, existem métodos que ajudam você a ter suporte para poder sair desses círculos. Vamos lá então? Talvez você tenha uma pergunta para mim. Eduardo, será que eu estou andando em círculos? E como que eu faço para descobrir se eu estou estagnado, se eu realmente estou aqui no movimento circular? Existem alguns sintomas e eu quero compartilhar aqui eles com você. O primeiro deles é você está se sentindo sem progresso, sentindo que a sua vida está parada. Esse pode ser um. Um outro também é você está tendo muita dificuldade para poder tomar decisões importantes. Pode ser que você esteja insatisfeito e desmotivado com a sua vida atual, e pode ser ainda que você esteja num ciclo de hábitos muito destrutivos, como procrastinação, como ficar ali cometendo os mesmos erros e percebe que sempre fica nessa espiral. Outros sintomas também têm a ver com você não sabe por onde começar, se percebe o tempo todo pedindo conselho para as pessoas para tudo, porque não tem ali uma segurança de dar um próximo passo. Sintomas também como você está se sentindo sobrecarregado, esgotado e concordando com muitas coisas por não ter clareza do que você quer, pode mostrar que você está andando em círculos. Se você está se percebendo mais propenso à desorganização, à desmotivação, à insegurança e também não consegue ali visualizar um futuro muito claro, esses são sinais bem objetivos de que você está andando em círculos. Pode ser também que você esteja muito ocupado e exausto para poder pensar no próximo passo da sua vida, deixando isso para depois. Esses são sinais que demonstram que uma pessoa está perdida e está andando em círculos e que ela precisa de clareza para poder dar um novo rumo para a vida. Então, se você se percebeu em pelo menos 2 desses sintomas, esse vídeo é para você e eu quero convidar você a ficar aqui até o fim. Para quem não é esse vídeo? Esse vídeo não é para pessoas que não querem aprender e para pessoas que acreditam que a transformação da vida precisa ser mágica. Na verdade, essa é até uma razão pela qual uma das pessoas pode estar andando em círculos, porque acredita que as transformações precisam ser rápidas e instantâneas, sendo que é um processo. Então, pessoas que querem transformação mágica de vida, esse vídeo não é para elas. Bom, eu fiz uma promessa para você. Queria te ajudar nesse vídeo de 3 maneiras. A primeira delas é você entender por que uma pessoa anda em círculos, por que uma pessoa se sente perdida. Vamos lá? Em 2020, a Consumoteca fez uma pesquisa com brasileiros e chegou à seguinte conclusão: 8 em cada 10 brasileiros não conseguem tirar o seu projeto do papel. E 58% dos brasileiros estão insatisfeitos com a sua vida. Então, por que as pessoas andam em círculos? Em primeiro lugar, uma falta de autoconhecimento. As pessoas não têm ali noção das suas habilidades, das suas paixões, dos seus interesses, dos seus valores, ou seja, aquilo que motiva essa pessoa. E quando você não tem esse conhecimento, você acaba não tendo clareza para poder dar alguns rumos para a sua vida. Um outro problema que muitas vezes faz as pessoas se sentirem perdidas é a pressão externa. Ela fica muito voltada a agradar ou a família, ou agradar amigos, ou agradar um contexto social, e ela está muito mais pensando no que os outros querem, ao invés de saber exatamente qual rumo ela quer dar para ela mesma. Um outro aspecto que faz as pessoas se sentirem perdidas é uma mudança na vida.
Por exemplo, você não era mãe e agora é, não sabe muito bem como lidar com isso, ou você era mãe e agora os filhos não estão mais aí com você e você não sabe como se posicionar, ou você tinha um negócio, mas quebrou, enfim. Essas situações de mudança de vida acabam deixando você ou qualquer pessoa desorientada e sem clareza para poder dar alguns próximos passos na vida. Um outro ponto que ajuda as pessoas também a se manterem perdidas, sem clareza, é a falta de objetivos. Porque se você não tem objetivo, você não pode criar um plano de ação. E sem um plano de ação, você acaba não tendo nada concreto nas mãos. Essa é uma das razões que também faz com que as pessoas se mantenham em círculos. A falta de experiência também é uma razão pela qual as pessoas muitas vezes andam em círculos, porque por não ter ali uma experiência naquela determinada área, ela fica ali sem referência, sem parâmetro, e aí acaba andando de lá para cá desorientada porque não tem algumas informações e referências. Um outro ponto, e que eu percebo muito, é falta de motivação. Ou seja, a pessoa já levou algumas surras da vida e isso meio que machucou e deixou ela meio que calejada no processo. E isso então deixa ela sem forças e também até sem energia para poder sonhar, e se sonha, não consegue colocar ali os projetos em ação. Em último lugar, eu percebo que hábitos negativos fazem com que as pessoas andem em círculos. Procrastinação, não saber planejar, ou quando planeja não coloca em ação. Então esse tipo de comportamento faz com que ela entre num movimento circular sem poder dar o rumo necessário que a vida dela precisa, tirando assim os projetos do papel. Você acabou de ver aqui agora então comigo os 7 grandes inimigos que mantêm as pessoas perdidas. O que acontece? Esses aspectos que eu acabei de listar para você, ele tem uma armazinha sorrateira por detrás, que são dúvidas. Ele começa a implantar em você muitas e muitas dúvidas. E quando você tem dúvida, você começa a questionar o seu esforço. Você começa a dizer assim, poxa, será que realmente eu devo investir? Ou, poxa, será que realmente eu devo fazer isso? E aí, quando você percebe, você está preso nas suas dúvidas, sem arriscar e sem tirar os seus projetos do papel. Eu vou te contar uma história agora, a história da Beth, sobre como as dúvidas começaram a minar a capacidade dela para empreender. Porque ao invés de colocar o negócio dela em ação, ela começou a pensar, poxa, será que eu faço isso? Será que eu não faço? E aí ela entrou num cenário de dúvida e confusão. Escuta só o que ela acaba de compartilhar com a gente. Eu que pensava em fazer minha web e ficava naquela dúvida, mas esse conteúdo todo mundo sabe, para que mais um vai escrever sobre isso? E aí eu observei com clareza, ficou muito claro para mim, e realmente isso foi muito decisivo para mim. Quando eu vi todos os meus pontos fortes, eu falei, não, eu estou certo, vou continuar com esse propósito. Gente, o que estava prendendo a Beth na dúvida, na confusão e na insegurança? Não conhecer os seus principais talentos, as suas principais habilidades, ter isso claro. Isso estava lá, meio que escondido no coração dela. Mas quando ela percebe os seus principais valores, ou seja, o que a motiva, ela tem uma clareza. E essa clareza faz com que ela vire uma chave. E aí, nessa clareza, ela consegue então dar um novo rumo para a vida dela e tirar um projeto do papel. E é aqui que a gente começa a entrar na segunda promessa que eu fiz para você. Porque a primeira foi, você precisa saber, conhecer o que faz com que você ande em círculos, o que faz com que você fique perdido, para você saber exatamente com que luta você, com que batalha você está lutando aí. Agora, a segunda promessa que eu fiz foi para você foi você entender o seu potencial de crescimento. Onde está o seu potencial de crescimento? Porque uma vez que você percebe isso, você vai sair do movimento circular. E por que você precisa focar onde está aí os seus principais talentos, onde está o seu potencial de crescimento? Porque é muito comum as pessoas focarem mais na área onde elas têm déficit, aonde elas estão ali com seus pontos mais fracos, e elas ficam tentando consertar isso. E elas entram numa luta ingrata, numa tarefa ingrata, para poder ficar só ali focado nos defeitos. A minha proposta para você aqui
Para você poder sair desse círculo, você vai ter que acessar as suas principais paixões, os seus principais valores e os seus principais pontos fortes. Foi isso lá que a gente fez com a Beth, mas foi isso também que nós fizemos com a Renata. Questão de confiança, tenho muito mais confiança. Eu falo assim, cara, eu sei que isso é um talento que eu tenho e eu vou usar isso agora e vou expandir de uma forma que vai me dar vantagem profissional. Para mim, como profissional, foi a agilidade em decisão. Olha que riqueza de história. Nos meus mais de 20 anos, tanto no Brasil aqui quanto no exterior, ajudando as pessoas a terem clareza para poder dar um rumo que a vida precisa e tirar os seus projetos do papel, tirar essa vida desejada do papel, sempre passou por ajudar, em primeiro lugar, elas descobrirem as forças que elas têm, os recursos que elas têm. Eu vou compartilhar com você agora uma ferramenta que eu desenvolvi, onde eu ajudo as pessoas a poderem descobrirem as suas janelas de oportunidade. Ali, desde a sua infância e adolescência, você vai criando pontos fortes que muitas vezes não são conhecidos por você. Se você quer deixar aí o seu estágio de círculo e quer ter clareza, é importante você entender o seu propósito, as suas habilidades, as suas crenças. Tudo isso é importante para que você tenha mais direção. Observe. Pode ser que você tenha recursos mais estratégicos de criatividade, você ainda não sabe, ou você não explorou isso. Talvez os seus recursos são relacionais, você consegue criar aí relacionamentos próximos e consegue se conectar às pessoas. Talvez o seu recurso seja de influência e você consegue vender boas ideias. Talvez o seu recurso seja aí de credibilidade, você é uma pessoa mais detalhista e que pode criar projetos com bastante detalhe e atenção. Talvez o seu maior talento, né, a sua maior força, seja nesse aspecto de execução, ou seja, fazer as coisas acontecerem. Talvez o seu recurso seja um recurso aí mais de sabedoria, de prudência, ou seja, você tem uma habilidade para poder avaliar impactos, identificar riscos, agir com cautela. E ao invés, então, de você ficar nesse caminho de indecisão, você pode utilizar o que você tem em mãos para o seu sucesso. Um outro ponto aqui importante pode ser que você tenha o recurso para poder criar coisas do zero. Você tem uma capacidade de assumir o controle para que as pessoas não fiquem confusas, sem clareza. Enfim, observa quantas possibilidades aqui são os possíveis talentos que você tem e você não conhece. Então, você precisa explorar mais disso. Você precisa começar a treinar como um músculo os seus talentos e poder utilizar eles ao seu favor. Eu sei que essa é uma aula introdutória onde você está tendo acesso à informação e tendo esse conhecimento mais básico, mas precisa sair do estágio básico para poder então colocar em prática esse conhecimento dos talentos. Lembra da história da Beth, da Renata? Também tem o Igor, que chegou uma fase que não tinha clareza. Aonde que eu vou colocar os meus esforços? E lembra que as dúvidas tiram a energia de uma pessoa e faz com que ela possa deixar projetos no papel? Olha só o que aconteceu com ele. Certo. Primeiro, eu consegui utilizar mais esse talento que eu descobri no meu trabalho. Isso foi um diferencial muito grande na minha área, sendo bem sincero. E o segundo também foi como um guia para os meus esforços. Então, por exemplo, ainda mais eu que sou novo, eu nunca sabia onde eu tinha que me esforçar, como que eu tinha que me esforçar. Então, principalmente depois da internet, é muita coisa para se estudar e é uma bomba de informações. Então, depois do curso, eu consegui saber onde seria mais fácil para mim ter resultado. Então, se eu seguir o tipo de estudo que é do meu talento, que é natural meu, eu consigo ter resultado. Então, de lá para cá, eu consegui saber mais onde focar, sabe? Então, antes do curso, eu tinha acabado de montar minha empresa, né? E um pouco antes, eu ainda tinha um pouco daquele quesito como captar clientes e tudo mais. Então, quando eu consegui descobrir meu talento, eu trouxe isso para o meu discurso de vendas, para o meu pitch de vendas. Então, eu consegui mais clientes e conseguindo mais clientes também, além, claro, de dar um resultado melhor, eu consegui aumentar o valor da minha hora. Então, eu consegui aumentar algo em torno de 500% do valor da minha hora. Olha que riqueza de história.
Então, você precisa explorar mais disso. Você precisa começar a treinar como um músculo os seus talentos e poder utilizar eles ao seu favor. É importante você entender o seu propósito, as suas habilidades, as suas crenças. Tudo isso é importante para que você tenha mais direção. Bom, a gente está chegando então agora na terceira e última parte do nosso vídeo, porque na primeira eu falei sobre o que faz com que uma pessoa ande em círculo, na segunda eu mostrei aqui a nossa ferramenta dos talentos e para cumprir a minha última promessa eu falei de uma metodologia que te ajuda com um suporte para você ter clareza, poder então aí dar o rumo que a sua vida precisa, tirando os seus projetos do papel. E essa metodologia surgiu como resultado de 4 grandes erros que as pessoas cometem. O primeiro deles elas ficam focadas mais nas suas falhas ou nos seus déficits, ao invés de perceber os seus pontos mais fortes para poder sair dos círculos. Segundo, elas não estão percebendo esse diálogo interno, essa historinha que elas contam para elas mesmas, mentiras que elas acreditam e quando percebem, tá mais enterrando potencial do que realmente colocando aí os seus talentos em ação. Um terceiro erro que as pessoas cometem é elas ficam perdidas nos seus planejamentos e no plano de ação por ou ter opções demais ou ter opções de menos. E um quarto erro é quando você está sem clareza, você precisa de um suporte, de uma mentoria, de alguém que te ajude. Nem sempre a gente tem ali a força e a motivação para sair disso sozinho. E mais, a informação que a gente tem naquele momento e também a experiência não é suficiente para com que a gente saia daquele círculo. Por isso, a importância de um mentor e de um profissional que o ajude nesse processo. Pensando nesses 4 erros, mas também na minha experiência de mais de 20 anos, não só no Brasil ensinando aqui pessoas, mas também Portugal, Rússia. Я живу в Бразилии и очень люблю разные истории. Сегодня тема нашего с вами Londres. And everybody here is a leader at some point. Costa Rica, Escócia. Eu agrupei essa série de conhecimentos dos meus 22 anos, da experiência, da minha formação acadêmica, a minha especialização em educação e também os meus outros cursos de desenvolvimento de pessoas, feitos no Instituto em Londres, também feitos nos Estados Unidos, México, e fiz aqui criando uma metodologia efetiva chamada Chega de Andar em Círculos. O método Chega de Andar em Círculos ajuda você a poder ter clareza para poder então dar um rumo que a sua vida precisa e tirar essa vida desejada do papel. Na metodologia você vai perceber que várias situações da sua vida criaram inseguranças que deixam você aí titubeando, vou ou não vou, faço ou não faço. E nessa dúvida você acaba não colocando esforço e direção para poder então tirar aí a sua vida desejada do papel. Muitas vezes o medo desconhecido pode gerar alguns sabotadores aí que não te deixam progredir. Talvez o seu perfil seja mais de querer fugir dos problemas, o fugitivo ou o sofredor, que só se vê ali mais como vítima e não prossegue. Pode ser o agrada a todos, está tentando agradar todo mundo e não consegue dar um próximo passo pensando no que você quer, no que você gosta. Pode ser que o seu sabotador tenha mais a ver com um crítico impiedoso, você acaba criticando tanto a si mesmo e criticando tantos outros que não dá um próximo passo. Pode ser que o seu sabotador seja o altivo, você quer tanto um reconhecimento que acaba exagerando na autopromoção e quando se percebe, tá aí pisando na bola. Pode ser que ainda o seu sabotador seja o indeciso, ou o dominador, que acaba atropelando as pessoas ao invés de fazer boas alianças. A metodologia vai te ajudar a perceber na sua história de vida uma série de inseguranças que foram sendo formadas e isso vai gerando as suas dúvidas que minam os seus esforços e também tiram a sua clareza. E aí você não tem direção para poder dar o rumo que a sua vida precisa e não tira a vida desejada do papel. Lembra da ferramenta ali dos sabotadores? Você vai
perceber quais são as narrativas e as historinhas que você conta para você mesmo, como essas inseguranças estão prendendo você, te mantendo no medo do desconhecido. Então nós vamos, através da ferramenta, ter diagnóstico e saída para o seu processo, tanto pessoal quanto profissional. A metodologia também vai ajudar você a perceber os seus principais talentos, as suas crenças, os seus valores, aquilo que motiva você. Muitas vezes você não tem um propósito porque não tem consciência daquilo que são as suas habilidades, que são as suas paixões e que é aquilo que você faz bem. Ter clareza disso vai ajudar a saber em qual jogo você vai entrar e qual jogo você não vai entrar. E a metodologia foi transformada num treinamento online, onde você vai, por meio das aulas, entender aí quais são essas suas inseguranças para poder vencê-las e não ficar preso aqui no medo desconhecido, mas ao mesmo tempo você vai entender as suas maiores potencialidades, a gente vai analisar cada uma delas, trabalhar exercícios práticos para que assim você tenha mais clareza, não só dos seus talentos, mas também daquilo que motiva você, das suas habilidades, das suas crenças, dos seus valores e como isso vai te trazer clareza e rumo para a sua vida. Na metodologia que foi transformada em treinamento, você também vai aprender a substituir os seus obstáculos e os obstáculos que você levanta em soluções. Lá nós vamos utilizar uma técnica chamada técnica da boa jardinagem. Ela ajuda você a perceber onde você está criando obstáculos e às vezes eles nem existem, para que assim você perceba isso como meio para soluções para poder então dar o rumo que a sua vida precisa. Um outro módulo do curso é criar o seu plano de ação. Lembra que eu falei, ou às vezes a pessoa não tem habilidades de planejamento, ou ela planeja demais e aí acaba indo para um outro extremo. Por meio do método dos 5 Cs, eu vou ajudar você a criar um plano de ação com as ferramentas do curso, para que assim você tenha objetivos claros e também ações claras. As duas últimas partes do curso têm a ver com a criação de novos hábitos, porque o começo da maratona é bom. O fim da maratona você está vendo a linha de chegada e você se anima, mas gente, o meio da maratona é o mais difícil. E é ali que normalmente as pessoas têm a tendência de desistir. Então, os 2 últimos módulos do curso, eles vão ajudar você a poder perceber quais são os hábitos destrutivos que estão fazendo você colocar os seus projetos na gaveta e mudar para hábitos que possa manter aí constante na sua proposta. Você vai sair do curso com um GPS, que é uma ferramenta de calibragem. Não tem um pneu na estrada que você precisa estar calibrando, senão ele vai ficando murcho. No seu projeto, na sua vida, tirar essa vida desejada do papel, você precisa estar se perguntando o que eu estou fazendo bem, o que eu preciso melhorar. E eu vou te oferecer uma ferramenta para isso. Talvez você esteja se perguntando, Eduardo, eu não quero ficar só nessa aula introdutória, eu gostaria de me aprofundar mais, porque eu entendo que eu preciso de uma mentoria, eu entendo que sozinho não dá mais, porque eu já tentei sozinho. Porque talvez você diga, Eduardo, eu quero me aprofundar, eu entendi o que pode estar me bloqueando, essas inseguranças, mas eu preciso mapear melhor qual é a que está mais relacionada com o meu perfil. Eu também preciso descobrir mais os meus pontos fortes, ao invés de ficar focando nos meus déficits. O curso online é uma caminhada de 60 dias e ele funciona da seguinte maneira. São 5 a 7 minutos de vídeo e 10 minutos de exercício. 15 minutos por dia. Isso mesmo. 15 minutos por dia. 15 minutos por dia você vai estar dedicando a poder ter clareza e também dar aí as direções que você precisa. É importante destacar que você vai ter acesso à plataforma durante 1 ano. Por esse curso ser um curso autodirigido, você vai poder criar o seu ritmo próprio. À medida que você avança nas aulas, é importante você manter uma abordagem gradual e constante. Então, por exemplo, se você vai fazer um dia sim, um dia não, utiliza aí o dia, esse espaço, intervalo entre esses 2 dias para colocar em prática os seus planos de ação. Se você for fazer a cada 3 dias, ou se você for fazer todos os dias, a escolha é sua. O que é importante é que a constância aconteça, pois ela é fundamental para um aprendizado efetivo.
Ao se comprometer em realizar 63 aulas, você vai estabelecer um ritmo consistente de estudo e absorção de conhecimento. Lembrando que não é só colocar informação na mente, ela vai também trazer aqui uma abordagem prática, uma abordagem onde você vai aprender a utilizar as habilidades e os conhecimentos adquiridos para poder aplicar em situações do seu mundo real. Vai haver projetos práticos, exercícios de resolução de problemas, para que assim não fique só uma aula teórica, mas haja muita aplicação prática. E é importante destacar que essa constância vai ser aí para você um reforço dos conceitos aprendidos, criando uma base sólida para a sua evolução. E essa consistência vai permitir que você acompanhe o ritmo do curso e assimile todo o conteúdo de maneira eficaz. Um outro ponto a ser destacado é que você vai receber um bônus na compra deste curso hoje, que além das aulas gravadas, o nosso curso também oferece aulas ao vivo. Serão aqui 4 aulas que você vai receber como bônus, e essas sessões são oportunidades valiosíssimas para interagir diretamente com o instrutor, que sou eu, e outros alunos. Aproveite ao máximo essas aulas, pois elas permitem que você tire dúvidas em tempo real e participe de discussões compartilhando as experiências com os colegas de aprendizado. Você vai aos poucos começando a atacar o seu medo do desconhecido, você vai começar a entender quais são ali as suas maiores habilidades para poder dar os rumos que precisa. E lembra que todo o processo é um tipo de treinamento, tá? Por que eu estou falando treinamento? É como se fosse academia. Você não desenvolve o músculo na academia? Aqui você vai estar desenvolvendo os seus músculos emocionais, desenvolvendo os seus músculos para poder criar hábitos que são assim positivos e que vão te ajudar a se manter firme nos propósitos que você vai estar estabelecendo. Então você vai conseguir observar a direção que você precisa dar para a sua vida, criar planos para isso e começar então a exercitar pequenas ações. E por que esse método? Um vídeo por dia e os exercícios. Porque aqui a gente está falando de construção de hábito e de mudança de mentalidade. Não adianta você sentar para fazer o curso todo de uma vez, porque aos poucos essa chave precisa ir virando. E porque você precisa ter suporte. Então, por essa razão, porque se você sozinho pode ter chegado no seu limite, você precisa de um profissional que te ajude, um profissional que tem mais de 20 anos de experiência, um profissional que não só trabalha com equipes no Brasil, mas também no exterior, e que tem formação, não só aqui também no Brasil, como no exterior, para ajudar você. Gente especializada. E é isso que eu estou aqui fazendo. E aqui eu estou me colocando à disposição por meio desse treinamento. Aí talvez você me pergunte, Eduardo, e se eu comprar esse curso e eu não gostar? Você tem 7 dias para poder assistir às aulas e devolver ele sem custo algum para você. O risco é meu. Se você não gostar, eu devolvo todo o seu dinheiro. Talvez a sua pergunta seja, Eduardo, eu já comprei outros cursos online, comecei, mas não terminei. O diferencial nosso dessa capacitação é que você vai ter uma comunidade de suporte. E essa comunidade de suporte vai estar te auxiliando para que quando você estiver parando ali no seu hábito, você possa voltar às atividades e colocar todo esse esforço no seu projeto. Além das aulas, também dos exercícios, que é o material, a apostila de apoio, e também essa comunidade de suporte, você vai estar recebendo como bônus, comprando hoje, o livro Chega de Andar em Círculos, e ele vai ser enviado para sua casa. Esse livro, escrito por mim, é uma compilação desses mais de 22 anos de experiência, ouvindo as pessoas, e você vai ouvir histórias de pessoas assim como você que conseguiram tirar a vida desejada do papel porque estavam andando em círculos e aí foram libertas dessas cadeias, dessas prisões. Os maiores pontos de transformação foram, primeiro, na minha segurança para com os meus projetos futuros, na minha área profissional, na minha área pessoal. Então, hoje eu tenho bem mais segurança, saber o que eu sou capaz e tenho uma determinação diferente. Quando eu entrei nesse curso, eu fui para me podar um pouco
em algo que a minha essência eu achava que era demais e que isso não me trazia resultado. E aí foi quando Eduardo me fez pensar em trabalhar no que era as minhas qualidades, os meus dons, e usar isso em benefício para o meu trabalho e para ganhar dinheiro. Através da minha decisão, porque eu acho que antes de tudo você tem que tomar decisão. Então, quando eu me decidi a buscar ajuda, a buscar conselhos de quem realmente poderia me ajudar, a estar ao lado, de ouvir coisas, que pessoas que possam agregar valores para mim, e hoje eu vivo 100% financeiramente da atitude que eu aprendi a ter diante do curso que eu fiz. Então eu consegui mais clientes, e conseguindo mais clientes também, além, claro, de dar um resultado melhor, eu consegui aumentar o valor da minha hora. Então eu consegui aumentar algo em torno de 500% do valor da minha hora. Chegou o seu momento. O momento de ter um suporte, de ter alguém que te ajuda na sua clareza, para que você possa dar o rumo que a sua vida precisa e tirar, assim, os seus projetos, essa vida desejada do papel. Eu quero convidar você a se juntar a essas pessoas do vídeo, mas também a várias outras, não só no Brasil, como também no exterior, que decidiram: chega de andar em círculos. Não dá mais para dar o rumo que precisa e tirar a minha vida desejada do papel. Vamos lá? Eu vou esperar a sua inscrição agora.